O vídeo que você vai assistir agora foi escrito e dirigido por Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business. A China está impedida de comprar mais terras agrícolas. E adivinha onde? Sim, no democrata Estados Unidos. E tem mais. As terras que já estão em posse de estrangeiros chineses se tornariam inelegíveis para subsídios agrícolas, de acordo com a lei aprovada pelo House Committees of Appropriations, Comitê da Câmara dos Deputados norte-americana. Em votação verbal, a cláusula foi adicionada a um projeto de lei de financiamento do USDA, Departamento de Agricultura do país, e do FDA, Food and Drug Administration, no valor de 197 bilhões de dólares, que estava para ser votado no plenário da Câmara. O deputado republicano Dan Newhouse disse que a propriedade de quase 192 mil acres de terras agrícolas por investidores chineses era uma questão de segurança nacional. O parlamentar representante do estado de Washington declarou que a tendência atual nos Estados Unidos está nos levando à criação de um monopólio de terras agrícolas de propriedade chinesa. Atualmente, não havia salvaguardas federais contra a criação deste monopólio. A aprovação da emenda é mais um claro sinal do aumento da rivalidade entre a China e os Estados Unidos, como parte da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. E o apoio à emenda veio tanto dos republicanos como dos democratas. A deputada democrata Grace Meng, do estado de Nova York, foi uma das poucas a se opor e sair em defesa da China. Com argumentos, digamos, superficiais, a democrata argumentou que a lei poderia estimular ataques contra asio-americanos, destacando que crimes de ódio contra asio-americanos surgiram nos últimos tempos durante a pandemia. Isso é sobre a China comunista, contra-argumentou o deputado Newhouse, que declarou que não se trata de chamar a atenção de forma negativa para qualquer grupo de pessoas neste país. Ainda segundo o deputado republicano, a proibição de compra de terras agrícolas nos Estados Unidos por parte de cidadãos chineses e a elegibilidade dessas terras para pagamentos do Departamento de Agricultura do país, o famoso USDA, é um passo importante para garantir que a cadeia de abastecimento de alimentos dos Estados Unidos seja segura e independente, especialmente depois de todas as interrupções de alimentos que experimentamos durante a recente pandemia. Nos Estados Unidos hoje existem 896,6 milhões de acres, ou 1,4 milhão de milhas quadradas de terras agrícolas, de acordo com os dados do USDA. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro vem demonstrando insatisfação quanto às novas regras mais flexíveis para a venda de terras a estrangeiros e que avançam no Congresso Nacional. No Brasil, o projeto é de autoria do senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, filho da também senadora Cátia Abreu. E ele pretende gerar a flexibilização ou a estrangeirização de imóveis rurais no Brasil. Se promulgada, a proposta de Abreu vai permitir que qualquer pessoa jurídica brasileira, mesmo as controladas por fundos de investimentos, empresas transacionais e bancos estrangeiros, comprem terras sem limitações, bastando ter ou abrir um CNPJ no Brasil. O projeto, no entanto, impõe restrições a compras por organizações não governamentais, fundações privadas e fundos controlados por estados estrangeiros, assim como a aquisição de territórios no bioma amazônico, que devem ter autorização do Conselho de Defesa Nacional. Regulada pela mesma lei desde 1971, hoje, a compra e o arrendamento de terras por estrangeiros no Brasil é limitada a 1/4 da área de um município. E dentro deste pedaço, cada nacionalidade pode deter um máximo de 10% desse território. Mas a pergunta que fica é: se os norte-americanos têm receio de chineses comprarem grandes áreas agrícolas lá nos Estados Unidos, o que você acha que poderia acontecer no Brasil caso a lei seja aprovada? Você acredita que o que vale é o dinheiro
já que a especulação aumentaria os custos de produção, elevando ainda mais o preço das terras aqui no Brasil? Ou acredita que o que importa mesmo é a segurança alimentar dos brasileiros? Uma pesquisa da AproSoja com mais de 6.000 associados identificou 96% de rejeição ao projeto. E você, acredita que o interesse dos estrangeiros seria abrir fazendas baratas e especular mais com grãos e bovinos do que com a terra? O fato é que existe uma forte pressão do capital internacional, porque eles querem investir aqui para a produção agrícola, já que temos água e muitas áreas a serem abertas. Para Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business, uma coisa é certa. Fica agora um pouco mais fácil entender todo esse circo climático no país que tem o mais rígido Código Florestal e as maiores reservas de florestas do planeta. No fundo, o que os patrões desses falsos ambientalistas querem mesmo é comprar terras ainda mais baratas no Brasil. E até a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, já assume o grande interesse que existe nas terras brasileiras ao apontar que o Brasil se tornará o principal produtor global de vários alimentos até 2025. E que até 2060 a população global deve crescer em quase 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, acompanhada por uma alta na demanda por terras e alimentos. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.